Olhar Digital. Oferecimento processadores Intel. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Em nome de toda a equipe do Olhar Digital, quero desejar um ótimo Natal a todos, com muita paz e esperanças renovadas. E com 2011 quase no fim, chegou a hora de um apanhado dos vários acontecimentos registrados ao longo desse ano. Fatos que terão influência nos rumos da tecnologia e nos rumos do mundo. Na edição do Olhar Digital de hoje, você vai acompanhar uma retrospectiva com os destaques da era digital nesses últimos 12 meses. Lançamentos, empresas que surgiram, outras que desapareceram, novas tecnologias, revoluções na medicina, no esporte, nos carros, na internet, nos celulares. 2011 foi um ano agitado para o mundo da tecnologia. Mas entre todas as novidades, 2011 ficará para a história como o ano dos tablets, o ano em que a computação ficou ainda mais móvel. Logo no início do ano já surgiram novidades quentes no mundo móvel. Durante a CES 2011, realizada em Las Vegas, a Motorola apresentou o seu tablet Zoom. Veio também o Atrix, um smartphone com processador duplo que, acoplado a uma base como esta, até tinha jeitão de notebook. Mas não tem jeito. Todo mundo esperava mesmo era a chegada do iPad 2. E o brinquedinho da Apple chegou um pouco depois, em março, num modelo mais fino e mais leve. Muito mais rápido que o primeiro iPad e com o detalhe de capa plástica que serve para proteger e para fazer o aparelho despertar. Sucesso total de vendas. Quando outubro chegou, a Apple mostrou a nova versão do aparelho. Foi um misto de decepção e de euforia entre os aficionados pela marca. Muitos esperavam um iPhone 5, mas o que veio foi um iPhone 4S, com algumas melhorias de hardware e principalmente com a novidade do Siri, um assistente digital baseado em inteligência artificial. Outro grande evento do mundo móvel veio com o lançamento do Galaxy Prime, o celular do Google feito em parceria com a Samsung. Você que acompanha o Olhar Digital pôde conferir em primeira mão os detalhes desse que é um dos aparelhos que competem de igual para igual com o iPhone. Mas para o final do ano, foi a vez da Amazon entrar no jogo dos tablets. O Kindle Fire foi lançado nos Estados Unidos e registrou boas vendas. Alguns apostam até que esse talvez seja o concorrente mais forte do iPad. Em 2012, a briga promete esquentar. Um robô que dança e conversa com o público, interage, faz feng shui e se equilibra em um pé só. Ele é o mais novo vendedor dessa loja aqui em um shopping de São Paulo. O boneco convida o público para conhecer o stand da Intel, que apesar de trazer soluções bastante futurísticas, apresenta produtos que já podem ser comprados por você em qualquer loja do Brasil. A ideia desse espaço é proporcionar ao consumidor final uma demonstração das tecnologias disponíveis e acessíveis. De que adianta a gente inovar se essa inovação não chega ao consumidor final? E aqui a gente demonstra o que já está acessível. Se você ainda não sabe, aí vai a dica. O mundo sem fios já pode fazer parte da sala da sua casa. Dê uma olhada nessa solução aqui. Com o seu roteador, você pode fazer com que o laptop se comunique com a TV, com o seu tablet ou com qualquer outro equipamento eletrônico capaz de se conectar a uma rede Wi-Fi. Aqui do lado, um outro exemplo. Você tira a foto, passa para o laptop sem a necessidade de plugar nenhum cabo, edita ali mesmo e já imprime.
tudo sem necessidade de cabos. Hoje em dia a gente anda com todo tipo de aparelho. A gente anda com o celular, anda com o nosso tablet. E quanto mais conectável essa experiência, essa continuidade da experiência do PC, melhor. E aqui a gente demonstra o que já está acessível. O consumidor pode olhar, experimentar e comprar. Os Ultrabooks, esses laptops fininhos, também já fazem parte do presente, mas devem chegar ainda mais forte em 2012. A diferença não está apenas no design, não. Por dentro, essas máquinas também são bem mais potentes que os tradicionais laptops. Elas são equipadas com a segunda geração de processadores Intel Core, chips muito mais econômicos e associados a uma bateria super potente. Seguram até quase 10 dias em stand-by em alguns modelos. É a vedete do nosso espaço, a gente tem umas máquinas muito interessantes da ASUS aqui, máquinas que vão mudar o conceito para quem já tem um notebook. O Ultrabook chega para mudar e renovar essa experiência. Você se lembra do robozinho do início da matéria? Pois é, de tudo o que mostramos aqui, ele é o único objeto que ainda não está à venda. O boneco que mantém seu coração eletrônico batendo graças a um processador Intel Atom foi desenvolvido para fins científicos. Ele tem 2 câmeras nos olhos que podem reconhecer pessoas na multidão, microfones nos ouvidos que podem reconhecer comandos por voz, 2 faixas de som para que ele possa falar, além de conexão Wi-Fi para se comunicar com outros objetos da sua casa. Ele tem tudo, menos um nome, e você pode batizá-lo. É isso aí, entre na página da Intel no Facebook e dê seu palpite. O autor do nome escolhido leva para casa um Ultrabook de presente. E o robô também está esperando uma visita. Ele foi contratado temporariamente pela Fast Shop do Shopping Higienópolis, em São Paulo, até o fim de janeiro. Se você estiver na capital paulista, vale a visita. A layer digital, a footwear passa primeiro aqui. Tchau. O tempo é de festas, mas também de tecnologia. No olhardigital.com.br, o melhor noticiário e vídeos especialmente produzidos para a internet estão à sua espera. Confira os destaques. Dica especial para quem tem conexão lenta com a internet. Esse mecanismo transforma qualquer site em texto, carregando mais rapidamente qualquer conteúdo. Reunimos 10 dicas imperdíveis para você usar melhor o Skype. Se você tem filhos e eles têm perfil no Facebook, você precisa conhecer esse recurso. Com ele, você consegue monitorar as atividades deles na rede social. As redes sociais continuaram seu crescimento explosivo em 2011. O Facebook ampliou sua influência. O Orkut continua forte no Brasil. E o Google deu mais uma cartada com a chegada do Google+. Mas, para além dos números de usuários, as redes sociais tiveram participação ativa em importantes mudanças políticas mundo afora. A batalha das redes sociais foi acirrada em 2011. O Facebook mostrou sua força e logo no começo do ano, em meados de maio, ultrapassou o Google em números de acessos nos Estados Unidos. Na ocasião, o Orkut ainda reinava no Brasil, mas o concorrente seguiu sua implacável perseguição. No primeiro trimestre, dados da Comscore davam conta de que a rede de Mark Zuckerberg havia crescido 257% no Brasil nos 12 meses anteriores, contra apenas 31% do Orkut. Na época, muita gente já arriscava dizer que o Facebook ultrapassaria o Orkut no Brasil ainda em 2011. Em meio a essa disputa, surgiu em julho uma nova rede social, a Google+. No lançamento, os executivos da empresa disseram que não deixariam de investir e trazer inovações para o Orkut e que a nova rede social era algo completamente diferente da antiga. Como se não bastasse, algumas pessoas começaram a comparar a novidade com o próprio Facebook.
Em agosto, o Facebook, com 750 milhões de pessoas no mundo, finalmente ultrapassou o Orkut em 1.900.000 usuários únicos no mês de agosto no Brasil. A rede criada por Mark Zuckerberg atingiu 30,9 milhões de usuários únicos, o que corresponde a 68,2% dos internautas que acessam a internet no Brasil, em casa ou no trabalho. Logo em seguida, o Facebook trouxe novidades interessantes para seus usuários. A principal entre elas é a Timeline, que este mês finalmente ficou disponível para todo mundo. Agora, seu histórico na rede fica exposto em uma linha do tempo com destaque para os principais acontecimentos da sua vida. Outra coisa que evoluiu na nova versão é a delicada questão da privacidade. Agora você pode escolher quem vai ter acesso às suas publicações antes mesmo de fazê-las. O controle sobre o seu conteúdo é muito maior e mais detalhado. Em 2011, o Twitter também bombou. Outra pesquisa realizada pela Comscore aponta o Brasil como o terceiro maior em usuários dos serviços do microblog, com 23,7% dos mais de 100 milhões de usuários ativos. Recentemente, o Twitter divulgou os tópicos mais comentados este ano. As 3 notícias com maior repercussão foram a renúncia do ditador egípcio Mubarak, a morte do terrorista Osama Bin Laden e o desastre nuclear em Fukushima, no Japão. Não menos famosa, a rede social voltada para o mundo corporativo, a LinkedIn, abriu seu primeiro escritório no Brasil. Não por acaso, o 4º maior mercado da rede, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Desde o lançamento da versão em português, em abril de 2010, o número de usuários cresceu 6 vezes, saltando de 1 milhão de usuários para 6 milhões. Em 2011, as redes sociais ocuparam um espaço imenso no mundo virtual. Boa parte das manifestações populares, seja nos países árabes, seja no movimento Occupy Wall Street, se organizaram em torno das redes sociais. O Twitter talvez seja a ferramenta que mais cresceu nesse sentido. Mas dá para dizer que 2011 foi mesmo o ano do Facebook. O site de Mark Zuckerberg alcançou patamares inéditos e, ao que tudo indica, ainda tem uma lenha para queimar em 2012, hein? Como você sabe, o Olhar Digital também está presente nesse universo das redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Orkut e também no Twitter. Escolha qual comunidade tem mais a ver com você e junte-se a nós! Na base da indústria da tecnologia estão os processadores. O silício usado na fabricação dos chips talvez seja um dos materiais que mais ajudaram a mudar os rumos do planeta. E nesse ano de 2011, a engenharia que transforma o silício em máquinas surpreendentes registrou grandes saltos. 2011 começou com o lançamento da nova geração de processadores Intel Core, a família Sandy Bridge. A tecnologia revolucionou as experiências visuais em frente ao PC, uma vez que a nova arquitetura passou a transferir os gráficos para dentro do processador e ainda é capaz de equilibrar virtualmente a divisão de tarefas através do Turbo Boost. O Turbo Boost se encarrega de desligar partes do processador quando elas não estão em uso. Testes registram um avanço surpreendente em relação à família de processadores anterior, cerca de 800% melhor em processamento transacional, redução de tempo de resposta e consumo de energia. O mundo corporativo também conheceu os novos processadores para máquinas profissionais Core V-Pro, que chegaram à sua 7ª versão. Além de simplificar e facilitar o acesso remoto a computadores empresariais, o que mais chamou a atenção foi o moderno recurso antifurto. Em caso de perda ou roubo da máquina, o usuário consegue remotamente desabilitar completamente o computador, evitando assim que seus dados sejam violados. Novidade também na área de servidores. Os novos processadores Xeon E3 e E7 garantem no mínimo 30% mais performance do que a geração anterior.
Embarcado em todos esses computadores com a segunda geração de processadores da família Core está a IPT, Identity Protection Technology, em português, Tecnologia de Proteção de Identidade. Parecido com aqueles tokens em forma de chaveiro oferecido por alguns bancos, a IPT é um terceiro fator de autenticação segura que complementa os usuais, nome de usuário e senha e permite operações online muito mais seguras. Aliás, por falar em soluções integradas, este ano passou pelo Brasil a maior conferência mundial de sistemas embarcados. Desde sistemas de entretenimento e navegação para carros até uma espécie de outdoor inteligente que identifica e segmenta a audiência em tempo real. O mercado de sistemas embarcados é um dos que mais cresce no mundo. Previsões da Intel dão conta de que até 2015 existirão cerca de 15 bilhões de dispositivos conectados à internet, de automóveis a eletrodomésticos. Pode anotar aí, hein? O Ultrabook vai dar muito o que falar em 2012. A nova categoria de portáteis promete revolucionar o mercado daqui para frente com máquinas super finas, leves, elegantes e com uma performance de deixar qualquer um de queixo caído. Ao longo do ano, o Laboratório Digital fez várias análises de produtos e de tecnologias. Tudo para conferir quais as melhores opções de compra dentro de cada segmento. Confira os ganhadores de 2011. Ao longo do ano, testamos tanto softwares quanto hardwares. Eis aqui o resumo dos vencedores do ano. Logo em fevereiro, a disputa foi entre as impressoras laser coloridas. Esse é um equipamento que está ficando cada vez mais comum, mesmo para usuários domésticos. Nos nossos testes, quem se deu bem foi a HP com o modelo LaserJet Pro Color CP1525NW. Depois experimentamos as filmadoras compactas. A grande vencedora foi a SDR T51 da Panasonic. Boas lentes e bom custo-benefício decidiram a parada. Em abril, a disputa foi pesada. Levamos para a bancada os 3 melhores smartphones que estavam no mercado naquela época do ano. O Atrix da Motorola, o Nexus S do Google e o iPhone 4 da Apple. No frigir dos ovos, a Motorola se deu bem. O Atrix saiu vitorioso. Decisiva foi a presença de um processador com 2 núcleos, coisa que na época só o Atrix oferecia. Em maio foi a vez dos aparelhos GPS. Percorremos as ruas e chegamos à conclusão de que o aparelho da TomTom era o que oferecia mais vantagens. Outra disputa para sair lasca. Qual o melhor tablet? iPad 2, Zoom ou Galaxy? Depois de passar várias semanas experimentando todos eles, tivemos que nos render à força da maçã. O iPad 2 deixou os outros concorrentes para trás. As TVs conectadas chegaram para valer em 2011 e nós testamos os principais modelos. Quem ficou com os louros da vitória foi a Samsung com o modelo de 42 polegadas. Foi decisiva a maior velocidade de navegação da televisão na hora de acessar a web. Teste difícil de agosto. Comparamos alguns dos principais antivírus gratuitos do mercado. E quem levou a melhor foi a solução da Avast. A disputa foi acirrada, mas interface mais leve e maior capacidade de detectar malwares foram decisivas. Hora do pessoal dos games. Laboratório polêmico esse, hein? Comparamos o Xbox, o PlayStation 3 e o Nintendo Wii. Nesse laboratório, resolvemos não escolher um vencedor. Xbox e PlayStation se equivalem na maior parte dos quesitos, com diferenças a favor de um e de outro em determinados pontos. E o Wii é uma experiência diferente de interação.
Ou seja, no mundo dos games, escolher um console é coisa complicada. Felizmente, a escolha de uma câmera fotográfica de preço acessível foi um pouco mais fácil. A Panasonic, com sua Lumix, foi a vencedora. Decisivas foram as lentes Leica, que oferecem ótima captação. Para completar o ano, testamos as versões pagas dos antivírus. Aqui, a vitória coube aos russos da Kaspersky. Eles foram os mais eficientes na hora de proteger o micro e ainda oferecem uma interface leve. Esses foram os ganhadores de 2011. Em 2012, novas disputas no Laboratório Digital. Fique ligado! – 2011 será lembrado por muitas coisas, mas talvez o maior desses marcos seja a morte de Steve Jobs. O precoce desaparecimento do genial fundador da Apple alterou para sempre o cenário da era digital. O falecimento de Steve Jobs fecha um dos capítulos mais interessantes da história da tecnologia. Um capítulo que teve como últimos destaques o lançamento do iPad 2 e do iPhone 4S, que ainda contou com a participação de Jobs em seu desenvolvimento. Mas essa é uma história que começou muito tempo atrás e que foi marcada por altos e baixos, idas e vindas. Steve Jobs foi adotado assim que nasceu. Seu pai biológico é de origem síria, sua mãe é americana, mas ele foi criado pelo casal Paul e Clara Jobs. Ainda jovem, Steve Jobs demonstrou interesse por tecnologia. Seu primeiro emprego foi na HP, mais um estágio que um emprego de verdade. Logo em seguida, ele trabalhou para a Atari, que ganhou o mundo com um dos pioneiros consoles de games de grande sucesso. Mas a vocação de Steve Jobs não estava em áreas técnicas. Na efervescência hippie da Califórnia, Jobs entrou de cabeça na chamada contracultura. Chegou a viajar para a Índia e adotar uma dieta em que só comia maçãs, mais nada. Alguém havia dito que com essa dieta ele não precisaria tomar banho. Talvez daí venha o nome da empresa que surgiria mais tarde. Outra possibilidade para o nome tem a ver com os Beatles. Jobs é fã do grupo e, como o selo que eles criaram também se chamava Apple, a Apple foi fundada por Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Desde o início, a empresa levou a marca de Jobs, criando produtos arrojados como o Apple II, primeiro computador pessoal da história. Mais tarde, viriam outras revoluções, como a criação dos Macs em 1984. Eles foram os primeiros micros a oferecer uma interface gráfica aos usuários. Porém, pouco depois da criação dos Macs, já em 1985, Steve Jobs saiu da Apple depois de se desentender com o presidente da empresa na época. Saiu e criou uma outra empresa de computadores chamada Next. No ano seguinte, em 1986, Steve Jobs comprou a divisão de animação da produtora de George Lucas, o criador de Guerra nas Estrelas. Sob o comando de Jobs, a produtora ganhou outro nome, Pixar, e ganhou fama internacional a partir do blockbuster Toy Story. A Pixar fez tanto sucesso que acabou sendo comprada pela Disney, operação que transformou Steve Jobs no maior acionista individual dos estúdios Disney. Em 1996, Steve Jobs foi chamado de volta à Apple. Na época, a empresa estava à beira da falência. Jobs levou para a empresa boa parte da tecnologia que havia desenvolvido na Next. Essa tecnologia é a base, por exemplo, do Mac OS X, o sistema operacional que controla os Macs até hoje. Para evitar a bancarrota, Jobs chegou a fazer um acordo com Bill Gates e a Microsoft chegou a injetar dinheiro na Apple, além de permitir que os Macs rodassem os programas do pacote Office, como o Word. Foi o que bastou. Depois desse período, foi um sucesso atrás do outro, começando pelo iPod, depois o iPhone e, mais recentemente, o iPad. Produtos que levaram a Apple a se transformar na maior empresa de tecnologia do planeta e a maior em valor de mercado entre todas as empresas. Seria uma história apenas de vitórias, não fosse o drama de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2003. A evolução da doença levou Steve Jobs a um transplante de fígado em 2009. Apesar da boa recuperação, em janeiro deste ano ele teve de se afastar novamente por licença médica. Tim Cook, um engenheiro de 50 anos, assumiu o posto como novo presidente da Apple.
O iPhone 4S, lançado um dia antes da morte de Steve Jobs, ainda traz sua marca. Entre os recursos do novo telefone, o que mais chamou a atenção foi o assistente pessoal Siri. E foi Steve Jobs quem decidiu pela compra da empresa que desenvolveu a tecnologia um ano e meio atrás. A morte de Jobs representa mais que uma transição. É o fim de um capítulo da história da tecnologia. Um capítulo marcado pela genialidade e ousadia que ajudaram o mundo todo a mergulhar na era digital. O Olhar Digital volta já. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Veja como criar sua própria rádio online sem gastar um centavo. Em nome de toda a equipe do Olhar Digital, quero desejar a todos vocês um ótimo período de festas e um ano novo repleto de paz, saúde e realizações. Continue com a gente durante a semana no mundo online, no olhardigital.com.br, no Twitter, no Orkut e no Facebook. Em 2012 tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento: processadores Intel. hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites.